Tem surgido, Pedro, muitas avaliações já entre o primeiro e o segundo turno dentro do petismo, principalmente a tal da autocrítica, né? Eu vou colocar aqui o deputado federal Reginaldo Lopes, deputado federal Quaquá, a prefeita reeleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que tem feito leituras interessantes, né? Dessa busca do PT e da esquerda de tentar se conectar, né, com a realidade do eleitorado brasileiro. O Renato Meirelles, né, nosso colega, coloca isso, é mais picanha, menos Venezuela. Porque daí fica uma gestão querendo falar da Venezuela, querendo falar de Israel, querendo falar da guerra da Ucrânia, quando precisa falar do problema de criminalidade da rua. Você acha que essas vozes vão prevalecer no partido? A esquerda vai conseguir essa reconexão? Essa discussão passa pela sucessão da Gleisi Hoffmann. Ela é a presidente do partido até junho. Uma ala do partido já quer antecipar a sucessão. O nome do presidente Lula é o prefeito de Araraquara, que não conseguiu eleger a sua sucessora, Edinho Silva. E dentro do partido, essas vozes que você citou, aliás, eu conversei tanto com o Quaquá quanto com o Reginaldo Lopes. Eles têm diferenças de tom, mas a ideia básica é a mesma. O Quaquá disse o seguinte: não dá para o PT ficar disputando os mesmos 30% dos votos. O Quaquá foi o primeiro a dizer abertamente algo que muita gente no partido já dizia reservadamente. A candidatura de Guilherme Boulos foi um erro. Ele avalia que o PT tinha que ter apostado aqui em São Paulo num nome com um perfil com mais conexão e mais diálogo com a audiência do centro, da centro-direita. O que ele defende, o Quaquá, e ele fala isso com todas as letras, que o PT, a partir de 2026, na eleição de 2026, tem que se alinhar com o centro e com a centro-direita e até com a direita para barrar o bolsonarismo. E o Quaquá é um exemplo bom disso, porque ele foi reeleito em Maricá, uma prefeitura importante, que tem muito dinheiro dos royalties do petróleo. Ele é alguém que ali sempre foi conhecido pelo sincericídio, né? Ele defendeu com unhas e dentes que o PT apoiasse o Eduardo Paes e não insistisse em indicar o candidato a vice. E ele mostra ali que essa ala mais pragmática do partido tende a ganhar mais espaço ainda em relação às alas mais à esquerda, que o PT é um conjunto de correntes. Você tem desde o trabalho, que é a corrente mais radical do partido, considerada mais radical, até a majoritária construindo o Novo Brasil. Então, esse é o debate que está na mesa, e muito em linha com o que o presidente Lula projetou para essa eleição em 2026, quando abriu mão de uma candidatura própria em Recife, e abriu mão, inclusive, de indicar o candidato a vice do João Campos, e no Rio de Janeiro a mesma coisa, não conseguiu em Belo Horizonte. Um dos erros que a esquerda aponta nessa campanha, e aí é um certo consenso entre todas as lideranças do partido, foi que é um erro ter lançado o Rogério Correia na cidade, porque ele teve uma candidatura que não empolgou, ficou com 4,5% dos votos, no momento em que era muito melhor ter se alinhado já de cara com o prefeito Fuad Noman, já colocado o PT numa posição melhor dentro dessa coalizão que temos ali na capital, já olhando para 2026, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve disputar o governo e o presidente Lula a presidência da República. Então ele já tem dois aliados importantíssimos para 26, Eduardo Paes no Rio de Janeiro, Fuad Noman, né, em Belo Horizonte. Duas capitais onde o PT não tem força política, não tem quadro para disputar uma eleição majoritária. Amazonas, o PT resolveu não fazer campanha para o atual prefeito do Avante. Lançou a candidatura do Marcelo Ramos no primeiro turno, não deu certo, mas eles liberaram a militância para apoiar quem eles quisessem no segundo turno, dizendo que não votassem no adversário do PL. Mas, na prática, fontes do PT do Amazonas me disseram que nas bases da capital, Manaus, os petistas estavam trabalhando pela reeleição do prefeito, olhando para 26, quando Omar Aziz deve ser candidato a governador, o PT vai tentar emplacar um candidato a vice ou um candidato ao Senado na segunda vaga, porque a primeira é do Eduardo Braga, do MDB. Então, esse é o arcabouço político pensado pelo Lula. Falta combinar com algumas alas do PT que são mais radicalizadas, mais à esquerda, e que dizem que o partido perdeu a chance de construir novos quadros. Mas aí você vê o caso, né, da candidata de Natal, a Natália, que teve um desempenho bom, não venceu a eleição, foi uma derrota doída para a esquerda, mas desponta já como um quadro possível para disputar o governo. Então agora é o momento de entrar no divã, mapear as lideranças que o PT construiu, mapear as lideranças antibolsonaristas que têm uma relação com o partido e tentar se aproximar do União Brasil, tentar se aproximar do MDB, quer dizer, manter essa aliança com o MDB e com o PP, porque o presidente Lula vai precisar de uma estrutura com tempo de televisão, com uma estrutura política que vai precisar do Centrão daqui a 2 anos.